Eu tava pensando aqui com essa história do Bolsonaro preso e uns acham absurdo, outros comemoram. O Bolsonaro, ele não é só um político, né? Ele é uma ideia. Ele já é uma ideia, assim como o Lula. Alguém já falava isso. O Lula não é uma pessoa. O Lula é uma ideia. Na minha opinião, não é uma ideia nada boa. Eu também fazia parte dessa população que cresceu achando que um político era uma pessoa distante, intocável, corrupto, essa ideia toda, que político rouba e tudo bem, e é assim mesmo. A gente cresceu. Minha geração cresceu acreditando nisso. Tanto que também tive a minha fase de ser influenciada e lá na adolescência também achar que a esquerda era a única saída para um mundo justo, né? Depois eu fui perceber que não era bem isso. Então eu tinha muito esse ranço já desse pessoal, dessas raposas velhas, né? Que já naquela época eram aqueles que estavam sempre junto com quem estava ali no poder. É hoje o chamado centrão. Só depois que eu fui perceber que nós nunca, na verdade, nunca tivemos direita. E aí, como eu tinha um ranço dessa galera, eu tava louca para tirar o título logo, para poder começar finalmente a votar. E aí eu queria também ajudar a eleger a esquerda, eleger o Lula, né? Porque ele prometia combater toda essa injustiça, esse pessoal que roubava, que fazia, que acontecia e não acontecia nada. E não acontecia nada, na verdade. Depois, eu caí na real. E quando o Bolsonaro apareceu naquela eleição lá, quando ele foi eleito ainda, eu confesso que eu não conhecia. E eu votei nele exclusivamente para tirar qualquer possibilidade de eleger a esquerda. Essa é a real. E eu acho que muita gente fez isso também, como eu. Eu não conhecia e eu ainda tinha essa coisa de que não, todo político é igual. Todo político é um grandíssimo filho da mãe, a única intenção é roubar, não tá nem aí pro povo, e aquele negócio, né? Então, para Deus me livre, a esquerda não se elegeu, o Haddad na época, eu votei. Mas com aquela expectativa, né? Tá, vamos ver quanto tempo leva pra gente descobrir uma corrupção desse daí também. E aí vem o lance que eu tenho que agradecer a Globo. Foi a Globo que me ajudou a pensar que talvez o Bolsonaro não fosse um desses corruptos, ladrões, bandidos aí. Porque com tudo o que pegaram no pé dele, com tudo que fuçaram, com tudo que não deixaram o cara governar, cuidavam de tudo, queriam achar um crime no jet ski, na baleia, nas joias, num cartão de vacinação. Queriam botar ele na cadeia porque ele não usou máscara. Queriam acusar ele de um monte de coisa. Qualquer pessoa que pense um pouquinho fica pensando, nossa, mas foi o máximo que conseguiram dele? Nossa, com tudo que fuçaram na vida dele, que procuraram coisa errada pra ferrar o cara, não acharam? Opa, talvez ele não seja tão corrupto mesmo. Talvez ele não seja mais um. E a esquerda, com tudo que esse povo procurou, tudo que esse povo fez, todo dia era um processo, todo dia era uma coisa, e uma coisa mais absurda do que a outra. Então, obrigada a vocês. Porque realmente vocês, esquerda, Globo, intelectuais, ele não, né? Ele não, depois a gente foi descobrir. Nossa, mas eu ficava pensando, nossa, mas o que o Bolsonaro já fez pra esse pessoal, pra ele já tá com esse papo de... Não, de jeito nenhum. Cortou regalias. Falei, não é que esse cara me parece uma pessoa legal? Sem regalias, sem moleza pra bandido, sem corrupção. Havia uma esperança. E ainda há. Porque o Bolsonaro não é só um político. É uma ideia. Assim como o Lula. Só que é uma ideia diferente do Lula. Diferente de tudo que a gente estava acostumado em se habituar com a corrupção, com a roubalheira, com a coisa errada, com a malandragem, com os crimes. Não. A gente não tem que se conformar com isso. Porque isso não é normal e errados estávamos nós por achar que isso tudo era normal. Você tá errado, perdeu mané. Vocês não venceram o bolsonarismo. Vocês não venceram ninguém. Primeiro porque vocês não estavam ali para vencer alguma coisa, estavam só para cuidar do processo. Mas vocês também nos ajudaram muito, mostrando para a população de um jeito bem didático que tá tudo errado. Vocês estão fazendo a coisa errada. A Globo tá fazendo a coisa errada. A esquerda tá fazendo a coisa errada. O governo do Lula só faz a coisa errada. Mas obrigada por deixar isso tudo tão claro. Vocês só mostraram quem são. Mas a verdade vai aparecer. O povo vai aprender a exigir o que é de direito.
e entender de uma vez por todas que roubar não é normal, que a gente não tem que se acostumar com a coisa errada, que político é funcionário, não é Deus, não é dono da gente. Tá tudo esquisito demais. Mas já tivemos uma grande evolução. A maioria do povo brasileiro não está mais preocupado em escalar a seleção brasileira. Estão mais preocupados em saber o que está acontecendo, exigir, se informar, e as boas ideias vencerão. Eu acredito.